Absard, Irã, 27 de novembro de 2020. A estrada que corta esta pequena cidade a leste de Teherã costuma ser tranquila nas tardes de sexta-feira. Naquele dia, um comboio de 3 veículos trafegava pela rodovia Firuzkoh, cercado por montanhas áridas que escondem instalações militares nas suas dobras. Dentro de um Nissan Teana preto blindado, Mohsen Fakhrizadeh, de 63 anos, retornava de sua casa de campo acompanhado de sua esposa. Seguranças em 2 carros escolta mantinham formação rígida, atentos aos riscos que conheciam bem. Fakhrizadeh era o cientista mais protegido do Irã, cercado por esquemas de segurança que rivalizavam com os de ministros de Estado. Ele raramente aparecia em público. Seus movimentos eram segredos de Estado, sua própria existência negada oficialmente por anos. Mas naquela tarde, enquanto o sol da Pérsia começava a declinar sobre as montanhas Alborz, algo aguardava na curva da estrada. Uma picape Nissan azul estava estacionada de forma aparentemente casual no acostamento, como centenas de outros veículos que param diariamente naquele trecho. Mas esta não era uma picape comum. Seu compartimento de carga havia sido modificado meticulosamente, transformado em algo que parecia saído de um filme de ficção científica, porém absolutamente real. Dentro dela, oculta sob uma lona e materiais de construção cuidadosamente arranjados para parecerem entulho, uma metralhadora FN Mag belga de calibre 7,62 mm. Estava montada em um suporte robotizado. O sistema completo pesava cerca de 1 tonelada e incluía câmeras de alta resolução, sensores infravermelhos, sistemas de mira computadorizados e um mecanismo de recuo que compensava automaticamente cada disparo. Não havia ninguém dentro do veículo, não havia ninguém nas proximidades imediatas. A arma estava sendo controlada de um local a mais de 1.600 quilômetros de distância, via satélite, com um atraso de transmissão de apenas 1,5 segundos. Quando o comboio de Fakhrizadeh se aproximou, os sensores da picape detectaram os veículos automaticamente. Em algum escritório distante, operadores observavam através das câmeras remotas, esperando o momento preciso, calibrando a mira, enquanto o software de reconhecimento facial confirmava o alvo. Para entender por que esse homem dirigindo pelas estradas do Irã se tornara um alvo tão prioritário, é preciso voltar décadas. Mohsen Fakhrizadeh ingressou na Guarda Revolucionária Iraniana nos anos 80, durante a sangrenta guerra com o Iraque, um conflito que matou 500.000 de pessoas e marcou profundamente a psique iraniana. Ele era físico, formado pela Universidade Shahid Beheshti, mas também militar, combinação rara que chamou a atenção dos escalões superiores. Nos anos 90, quando o Irã decidiu secretamente desenvolver capacidades nucleares que iam além da energia civil, Fakhrizadeh foi escolhido para liderar o programa. Ele comandou a Organização de Pesquisa e Inovação de Defesa, conhecida pela sigla SPND, uma entidade tão secreta que o governo iraniano negava sua existência. Documentos obtidos pelo Mossad em uma audaciosa operação de roubo em 2018, quando agentes invadiram um armazém em Teherã e levaram 0,5 tonelada de arquivos nucleares, revelaram o papel central de Fakhrizadeh. Ele não era apenas um administrador, mas o cérebro por trás do projeto Ahmad, iniciativa destinada a desenvolver ogivas nucleares que pudessem ser montadas em mísseis balísticos. Os dossiês mostravam sua assinatura em centenas de documentos técnicos, incluindo estudos sobre detonadores de alta precisão e experimentos com compressão de materiais físseis. Inteligências ocidentais o descreviam como o Robert Oppenheimer iraniano, embora ele nunca tivesse sua face conhecida publicamente. Vivia na clandestinidade operacional, mudando rotas, usando dublês, dormindo em locais diferentes. Sua família era protegida por camadas de segurança. Seus filhos estudavam sob nomes falsos. Em Israel, Fakhrizadeh estava no topo de uma lista muito específica, um nome pronunciado em salas seguras do quartel-general do Mossad em Tel Aviv. Durante anos, agentes tentaram mapear seus movimentos, infiltrar sua equipe, encontrar vulnerabilidades. Houve planos anteriores, algumas tentativas frustradas, mas Fakhrizadeh sempre escapava, até que a tecnologia ofereceu uma solução nova, uma forma de alcançá-lo sem colocar agentes israelenses em solo iraniano.
iraniano, sem arriscar uma equipe de assassinos que poderia ser capturada e criar um desastre diplomático internacional de proporções catastróficas. A operação, que culminaria naquela estrada em Absard, levou anos de preparação minuciosa. Fontes de inteligência sugerem que o planejamento começou pelo menos em 2019, quando o Mossad decidiu desenvolver um sistema de armas autônomo que pudesse operar em território hostil sem presença humana direta. A escolha pela picape Nissan não foi acidental. Era um modelo comum no Irã que não levantaria suspeitas. O veículo foi contrabandeado em peças, entrando no país através de rotas que o Mossad estabeleceu ao longo de décadas de operações clandestinas. A metralhadora FN MAG, arma de fabricação belga usada por dezenas de exércitos, foi igualmente desmontada e infiltrada, mas o verdadeiro desafio era o sistema de controle remoto. Engenheiros israelenses, trabalhando em instalações secretas, desenvolveram uma plataforma que combinava inteligência artificial com controle humano. A arma precisava ser precisa o suficiente para atingir um alvo específico em um veículo em movimento, mas sem causar baixas colaterais que pudessem incluir civis ou mesmo a esposa de Fakhrizadeh. Isso exigia câmeras de altíssima resolução capazes de funcionar em diferentes condições de luz, software de rastreamento facial em tempo real e um sistema de disparo que compensasse o movimento tanto do alvo quanto o recuo da própria arma. A latência de comunicação via satélite era um problema crítico. 1,5 segundos pode parecer insignificante, mas quando se está mirando em um carro a 80 km por hora, o alvo se move mais de 30 metros nesse intervalo. Os engenheiros programaram algoritmos preditivos que antecipavam o movimento do veículo. A montagem da picape no Irã foi feita por uma célula local de colaboradores, alguns sabendo do propósito final, outros pensando estar participando de uma operação de vigilância. Cada componente foi testado separadamente antes da integração final. A arma foi calibrada usando alvos de teste em locais isolados. As câmeras foram ajustadas para as condições específicas de luz daquela região montanhosa. O sistema de comunicação foi testado repetidamente, enviando sinais de ida e volta via satélite para garantir estabilidade. Semanas antes do ataque, a picape foi posicionada estrategicamente, com os operadores praticando o acionamento remoto, em horários similares àqueles em que Fakhrizadeh costumava passar. Era uma dança complexa entre tecnologia de ponta e espionagem tradicional à moda antiga. Quando o comboio entrou no alcance dos sensores, o protocolo estabelecido ativou-se automaticamente. As câmeras focaram, o software de reconhecimento facial começou a processar rostos através dos vidros blindados dos veículos. Em uma sala de operações a milhares de quilômetros, 3 operadores observavam múltiplas telas. Um deles controlava a mira, outro monitorava os sistemas técnicos, o terceiro mantinha comunicação com o comando. A ordem final teve que vir do topo da cadeia de comando, possivelmente do próprio diretor do Mossad, Yossi Cohen, que anos depois daria entrevistas enigmáticas sobre operações complexas sem nunca mencionar nomes. O primeiro veículo do comboio passou. A arma não disparou. Era o carro escolta com seguranças armados. O segundo veículo aproximou-se. O Nissan Teana preto, onde Fakhrizadeh estava no banco de trás, sua esposa ao lado. O software confirmou identificação positiva. A mira automatizada travou no alvo. Então, às 14h32 hora local, a metralhadora abriu fogo. O primeiro disparo atingiu o para-brisa blindado, criando uma estrela de rachaduras, mas não penetrando completamente. O vidro era de alta qualidade, projetado para resistir a balas de rifle, mas a arma continuou disparando em rajadas controladas, 15 tiros em rápida sucessão, cada um sendo recalibrado pelo sistema para compensar o recuo. Algumas balas atingiram a lataria reforçada. Outras encontraram pontos mais vulneráveis. Fakhrizadeh gritou para o motorista acelerar, mas instintivamente abriu a porta e saiu do veículo, tentando avaliar a ameaça. Foi um erro fatal, o erro que os planejadores da operação haviam previsto. Homens treinados militarmente ao serem emboscados frequentemente saem da cobertura para avaliar e reagir. No momento em que Fakhrizadeh ficou exposto, fora do veículo blindado, a arma robotizada ajustou a mira com precisão cirúrgica. 3 disparos atingiram seu tronco. O cientista caiu no asfalto enquanto sua esposa gritava. Os seguranças saíram dos outros veículos, armas em punho, procurando atiradores que não existiam. Correram em direção à picape Nissan, mas quando chegaram perto, uma carga explosiva pré-posicionada detonou, destruindo completamente o sistema de armas e eliminando qualquer evidência forense útil. A picape transformou-se em uma bola de fogo. Fragmentos de metal e eletrônicos
eletrônica derretida, espalhando-se pela rodovia. Tudo durou 13 segundos do primeiro disparo à explosão final. Helicópteros médicos foram chamados, mas Fakhrizadeh morreu antes de chegar ao hospital. Seu corpo perfurado por balas que atravessaram órgãos vitais com precisão que sugeria não acaso, mas cálculo deliberado. As ondas do assassinato propagaram-se imediatamente por toda a região. Em Teherã, autoridades iranianas prometeram vingança severa, culpando Israel publicamente enquanto tentavam compreender como haviam falhado tão completamente em proteger seu ativo mais valioso. A narrativa oficial iraniana inicialmente falou de 15 atacantes armados em uma emboscada tradicional, relutantes em admitir a sofisticação técnica do que realmente ocorreu. Apenas dias depois, quando investigadores examinaram os destroços e encontraram fragmentos de circuitos eletrônicos avançados entre os restos da picape, a verdade mais perturbadora emergiu. Não foram homens que mataram Fakhrizadeh, mas uma máquina controlada de longe, representando um novo paradigma em assassinatos seletivos. Israel nunca confirmou nem negou responsabilidade oficialmente, mantendo sua política tradicional de ambiguidade operacional, mas fontes de inteligência vazaram detalhes para publicações ocidentais, uma forma de enviar mensagens tanto para o Irã quanto para aliados. A mensagem era clara: capacidades técnicas existem para alcançar alvos mesmo nos lugares mais protegidos, sem arriscar agentes no terreno. Para o Irã, o golpe foi devastador não apenas pela perda de Fakhrizadeh, mas pelo que representava. Se o Mossad podia infiltrar sistemas tão complexos em território iraniano, montar operações dessa magnitude sem detecção prévia, que outras capacidades possuíam? A paranoia institucional aprofundou-se. Centenas de pessoas no programa nuclear iraniano foram investigadas procurando informantes. Sistemas de segurança foram revisados completamente, mas o dano estava feito, e o conhecimento que Fakhrizadeh carregava em sua mente, décadas de experiência em física nuclear e design de armas, estava perdido para sempre. Alguns analistas argumentam que a operação atrasou o programa nuclear iraniano em anos, outros sugerem que apenas criou mártires e endureceu a determinação de Teherã. Nos anos seguintes, o Irã acelerou o enriquecimento de urânio, possivelmente buscando capacidade de sprint nuclear, onde poderiam construir uma arma rapidamente se decidissem. As negociações sobre o acordo nuclear ficaram ainda mais complexas, com o Irã exigindo garantias que nenhum país ocidental estava disposto a oferecer. O precedente estabelecido naquela estrada em Absard vai além do Oriente Médio. Pela primeira vez na história moderna, um assassinato de alto perfil foi executado por uma arma autônoma controlada remotamente via satélite, abrindo questões éticas e legais sobre o futuro da guerra. A linha entre drone e robô assassino tornou-se nebulosa. Se armas podem identificar e eliminar alvos sem presença humana no teatro de operações, que limites existem? A tecnologia usada para matar Fakhrizadeh não desaparecerá. Outros serviços de inteligência certamente estudaram a operação, aprenderam com ela, talvez já estejam desenvolvendo seus próprios sistemas. Enquanto isso, em um cemitério em Teherã, Mohsen Fakhrizadeh foi enterrado com honras de Estado, seu caixão coberto pela bandeira iraniana. Milhares comparecendo ao funeral de um homem cuja existência havia sido negada oficialmente por tanto tempo. Sua história tornou-se lenda e advertência, um lembrete de que na sombra guerra entre nações, a tecnologia está redefinindo o que é possível e o impossível está se tornando rotina.